Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Nós vamos ler a palavra. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Deus abençoe a sua santa palavra lida. Irmãos, nós estamos diante de um mundo mau, difícil, e diante de adversários que são invisíveis, mas fortes, que a intenção deles é matar, é enganar, é arruinar, é desfazer, é estragar, é entristecer, é adoecer, e mais uma série de outras coisas que ele faz ou tenta fazer na vida das pessoas. Então nós, como igreja, precisamos estar bem acordados para as suas investidas, né? O inimigo, ele não dorme, ele está de olhos bem abertos a cada instante para atrapalhar, para desfazer, tentar pelo menos desfazer nas obras de Deus. Então a igreja, ela luta com essa dificuldade, né? A igreja do Senhor. Jesus chamou de pequeno rebanho, porque é pequeno mesmo. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando Jesus se refere à casa, é bom a gente explicar. Muitas pessoas até sabem, mas talvez algumas pessoas não compreendam direito o que Jesus quis dizer. Casa aqui é a sua vida, que constrói, você está construindo a sua vida, né? No decorrer da sua existência. Então, as coisas vão passar para todas as pessoas, se você fizer e se você não fizer, elas vão passar, o tempo vai passar. O tempo sempre passa, né? Somente a palavra de Deus que permanece para sempre. Aliás, Deus está fora do tempo, né? Para Deus não existe tempo, não existe amanhã, não existe futuro, nem presente. Para Deus sempre é presente. Para Deus não existe nem sombra, nem luz. Para Ele é a mesma coisa, sombra e luz é a mesma coisa para Deus. Então, um ano para Deus é que fosse 1000 anos, 1000 anos para Deus é que fosse um dia, né? Aliás, 1000 anos para Deus é que fosse um dia, né? Então para a gente é 1000 anos mesmo que nós temos de passar. Mas Deus não está limitado ao tempo, né? Deus não está limitado ao tempo. Deus não precisa esperar para as coisas acontecerem. Falando uma linguagem teológica, talvez alguns não entendam, tudo já aconteceu para Deus. A igreja já foi arrebatada, já está na glória. Talvez algumas pessoas não entendam isso. Nós não vamos falar nesse assunto que é muito complexo, mas para Deus já aconteceu tudo. Deus sabe todas as coisas. A igreja vai ter de passar pelo processo que tem de passar. Vai haver o arrebatamento da igreja, vai haver a ressurreição, né? Todas as coisas que estão escritas na Bíblia. Mas para Deus, tudo isso já aconteceu. Porque é difícil de compreender isso. Precisamos de muito tempo para explicar. Mas nós temos o tempo passa para todo mundo. E Deus nos dá esse direito a esta vida, a esse tempo. Cada um tem o seu tempo para viver a sua vida.
Os nossos dias estão determinados, todos os dias estão determinados por Deus, como diz a sua palavra nos Salmos. Então o que nós queremos dizer é o seguinte: nós construímos a nossa existência. A nossa existência é essa casa que Jesus está dizendo aqui. Edificou a sua casa sobre a rocha. Aqueles que edificam a sua casa sobre a rocha, os rios correm e assopram os ventos e combatem aquela casa e não cai, porque está edificada na rocha. A casa aqui é a sua vida. E o que significa edificar a sua casa ou a sua vida na rocha? Significa colocar, né, os ensinamentos do Senhor Jesus em nossas vidas. Nós vemos Jesus se preocupando muito em explicar um bocado de coisas, né? Vemos Jesus explicando um bocado de coisas importantes na Bíblia. E se ele explicou, ele quer que nós façamos, né? Os ensinamentos de Jesus só servem para nos edificar, para nos ajudar. Então um dia você ouviu a palavra de Deus, ouviu a voz do Senhor, Deus chamando, foi um dia emocionante. Para aqueles que tiveram esse encontro com Jesus, foi um dia marcante. Jamais nós vamos esquecer o dia que aceitamos Jesus como nosso Salvador. Às vezes essa alegria a gente deixa de sentir, né? O mundo vai invadindo a nossa vida de uma maneira que vai sufocando essa alegria interior, que é a alegria do Espírito Santo em nossas vidas. E nós temos de estar bem acordados, porque o mundo é mau. Não pense que o inimigo está aqui, que é seu amigo, não. O inimigo é inimigo mesmo. O inimigo, ele quer acabar, ele vai oferecer coisas que você, na sua carência, nas suas necessidades, ele vai querer suprir suas necessidades para que você fique do lado dele. Aliás, é a única arma que ele tem, é quando ele consegue entrar na vida de uma pessoa, quando nós oferecemos uma brecha. Isso acontece em qualquer lugar onde nós estamos, pode ser na nossa casa, no nosso trabalho, nosso ambiente de trabalho, na faculdade, na igreja. Em qualquer lugar isso pode acontecer, porque Deus está com os olhos bem abertos para os justos, seus ouvidos atentos, e o diabo também. O diabo também, ele está de olho em nós. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, você ouviu a palavra, você sabe que esta é a palavra verdadeira, este é o caminho verdadeiro. Esse caminho que vai levar você ao sucesso, se é que nós podemos chamar sucesso a vida, no sentido, as pessoas acham que sucesso só é aquele sucesso que a pessoa ganha dinheiro. Eu penso totalmente diferente. Eu acho que nós já somos um sucesso, né? Porque Deus nos deu vida. Estamos aqui, todos que vieram andando, né? Vieram com seus próprios passos, enxergando, ouvindo. Então isso já é uma riqueza que não tem preço. Se você não tiver nada, fique feliz por você ter você mesmo, né? Você já tem tudo. Você já tem tudo, nós já temos tudo. Então, agora, para a gente preservar essa nossa vida com saúde, com paz, com segurança, precisamos obedecer a palavra de Deus. Nós temos aquela tendência de querer só coisa para nós, só bênçãos, né? Não queremos dar nada. Muitas vezes queremos ser felizes no casamento, mas não proporcionamos a felicidade ao outro, ao cônjuge. Queremos ser felizes no nosso trabalho, ou queremos ter um bom emprego, mas nós não estudamos, não nos esforçamos para nós conseguirmos esse emprego, passar no concurso. Queremos tudo, mas às vezes não fazemos nada para que isso aconteça. Então, se nós não fizermos nada, nada vai acontecer também. E não podemos também acusar Deus de que Ele não está nos dando nada, porque o esforço é pessoal. Então isso também serve para o relacionamento, né? Jesus, ele chamou atenção quando a gente fala sobre a casa construída na rocha, a sua vida construída na rocha. E tem gente que está começando agora a construir a sua vida na rocha, gente que chegou agora, né? Alguns já chegaram há mais tempo, já estão há muito tempo construindo a casa, né? Outros chegando agora. Então, começar tudo de novo, começar certo para dar certo. Então, fazer um bom alicerce. Bom alicerce é a raiz bem fincada no chão, né? Está com não ficar no mundo da lua, né? Esperando cair do céu
a bênção do emprego. Isso não vai acontecer nunca se você não correr atrás, se você não se qualificar, né? A gente fala às vezes sobre isso porque pessoas que às vezes não conseguem uma colocação melhor e ficam acusando Deus, ou às vezes ficam fazendo campanha de oração, que é muito bom, campanha de oração, mas não se preparam. Então Deus fica na situação difícil, né? Você coloca Deus numa situação difícil. Como é que Deus vai dar a você se você não está preparado, não está qualificado para aquele emprego, para essa posição? Então nós precisamos nos preparar, e Deus nos deu essas armas para que nós possamos usá-las. Elas estão aqui ao nosso alcance. Então, se nós não fizermos na nossa casa, na rocha, nós vamos ter problemas. Então nós estamos construindo. Como é que você está construindo? Você está construindo a sua vida, não é a casa, é a sua vida, é a nossa vida. Os pilares que devemos ter: primeiro, a verdade. A verdade dói, mas ela tem de ser colocada como uma coisa muito importante em nossa vida. Jesus chegou a dizer que não seja os vossos falar sim, sim e não, não. O que passa disso é de procedência maligna. E quando nós erramos em alguma coisa, nós precisamos da mentira para poder esconder o nosso erro. A Bíblia diz que um abismo chama o outro. E é terrível, porque você começa com uma coisa pequena, um erro pequeno, e vai avolumando o erro, porque você tem de se desculpar, você tem de mentir para você não ser descoberto, e é terrível essa situação. Então, quando a vida da pessoa não está firmada na verdade, ela vai ter problemas. Um outro alicerce seria a sinceridade, a humildade, né? O amor que já está nele, tudo isso, né? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13 que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E você briga se você quiser. Há um ditado popular que diz que quando dois não querem, quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, dois não brigam. Então, eu sempre digo isso: deixe o outro brigar sozinho. Coloque esse sentimento que você tem de raiva debaixo dos pés e comece a compreender melhor, tentar compreender melhor a outra pessoa. Então, quando nós nos revestimos desses alicerces em nossas vidas, vamos viver melhor, porque vai ter sempre um demônio para poder ficar futucando você quando você estiver certo, e aí ele futuca para você ficar errado, ele provoca. Então seja paciente, seja manso, aprenda as características de Jesus, manso e humildade. Aprenda isso, vamos aprender isso, porque nós podemos vencer o mundo. A Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. Então você vai ganhar todo mundo com a sua mansidão, vai ganhar a esposa, vai ganhar o marido, vai ganhar o filho, a filha, na paz. Tem coisa que você não pode mudar, só Deus muda, mas você pode mudar a você mesmo. Nós podemos mudar a nós mesmos, criar aquela posição de obediência à palavra de Deus. A nossa casa pode estar em ruína, de acordo com o nosso procedimento, e ela pode cair a qualquer instante, basta um assopro que ela pode cair. Como está a nossa vida com Deus? O homem que edificou a sua casa na areia, edificar a casa na areia é edificar nas coisas erradas, na mentira, edificar a vida, né? Na mentira, na falsidade, no ódio, no rancor, na falta de perdão, na falta de esperança, na falta de fé, na falta de obediência. Então, aí nós estamos edificando a nossa vida na areia. E quando vier, né, a chuva e soprarem os ventos, o que vai acontecer? Não vamos resistir, a casa vai cair. Quer dizer, a nossa vida vai ser destruída. Então, a escolha é nossa. Deus nos dá oportunidades e tem nos dado muitas oportunidades. Às vezes tem pessoas que estão brincando com Deus.
brincando de ser membro de igreja. Às vezes, a posição de estar fazendo o trabalho de Deus é uma posição excelente. É um privilégio você estar fazendo a obra de Deus. Mas Deus só pode usar a nossa vida se nós estivermos em comunhão com Ele. Se os nossos pecados já foram perdoados. Claro que nós, na caminhada cristã, vamos errar várias vezes, né? Ninguém aqui nunca teve um pecado, né? Todos nós já pecamos, todos nós já erramos e vamos errar lá na frente ainda. Esperamos em Deus e que isso não aconteça, né? Mas pode acontecer, né? Os erros podem vir, mas devemos estar bem acordados para que isso não aconteça, porque cada erro que nós cometemos diminui dentro de nós mesmos a nossa própria liberdade. E pode ficar certo que cada erro que nós cometemos será cobrado. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então é melhor que nós façamos o que é certo, para que dê certo. A vida aqui é curta. É como eu disse no início, a sua vida vai passar, né? A do outro também vai passar. Como é que você gostaria que alguém contasse a sua história? Irmão Ezequiel, no ano tal, ele cometeu isso, cometeu aquilo. O irmão Ezequiel, no ano 1900, não sei o quê, fez isso, fez aquilo. Está tudo escrito lá no livro de Deus. A minha vida está toda lá. A Bíblia diz que nós seremos julgados pelas coisas que estão nos livros. Abriram-se os livros e as coisas que estão escritas no livro, por elas fomos julgados, pelas coisas que estão nos livros. Então não adianta também eu ficar aqui pregando bonitinho, ou cantando bonitinho, ou achando que eu sou alguma coisa, quando eu não sou. Então nós temos de ser realmente o que somos, porque quando vier a tempestade, se a nossa casa não estiver fincada na rocha, a nossa vida, nós vamos ser destruídos, vamos ser, né, destruídos. Então nós precisamos estar. E que tempestade é essa? Precisamos estar preparados. Que tempestade é essa? Vem uma enfermidade. Olha, não existe notícia pior. Tem muitas notícias ruins, mas não existe uma notícia tão trágica, tão triste, quando você recebe um resultado